Quem está feliz com Jesus aqui nessa igreja? Amém, amém. Muito bem-vindo, os solteiros que é visitante. E é muito bom estarmos aqui juntos. E hoje, nós vamos fazer uma coisa bem legal. Quem aqui já ouviu falar na lista? Na tal da lista? Quem já ouviu? Levanta a mão. Quem já fez a lista? Eita glória! Então você vai receber um papel nessa noite. E nós vamos fazer uma lista. Olha que legal. Então você vai receber esse papelzinho, se concentra. Você vai colocar no papel aquilo que o Espírito Santo for ministrando no teu coração. Tá? Esse papel você vai poder levar para casa, para depois você continuar escrevendo nele o que você quiser, o que o Espírito Santo colocar no teu coração. Amém? Mas fiquem ligados, fiquem atentos. Vamos orar? Aliás, deixa o pessoal distribuir aí para a gente orar. Quem já recebeu a lista, fique de pé, a folha, fique de pé, por favor. Quem já recebeu a folha, fique de pé. Muito bem, entrega para a pastora Fernanda também, gente. Amém, glória a Deus. Vocês estão com expectativa, gente? Isso aí, gente. Eu sempre digo, vou dizer uma coisa para você, se você ainda não ouviu eu falar isso. Deus vai fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus vai fazer na medida da sua expectativa. Então, qual é a sua expectativa? Pergunta para essa pessoa. Ó, se você está sozinho no lugar, não fica sozinho. Se aproxima de alguém aí, gente. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Se concentra agora. Esquece a pessoa que está do lado. Esquece quem está do lado. Você que já recebeu a sua folha. Se concentra agora. Coloque a mão na sua mente agora. E você vai declarar junto comigo, Espírito Santo, eu declaro que nessa hora, a minha mente está totalmente obediente a Jesus. Eu declaro que nenhuma palavra contrária vai impedir a voz do teu Espírito penetrar na minha mente. E nessa hora, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. E a tua palavra tem total liberdade para acessar a minha mente. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, abram a sua Bíblia lá em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. E o tema de hoje é o que eu preciso saber antes da escolha. E é interessante que o Espírito Santo falou uma coisa comigo ali, que a gente foca muito na espera, né? Eu estou esperando o tempo de Deus. Deus vai fazer. Enquanto eu espero, o que é que eu faço? Só que nessa noite nós vamos falar sobre escolha. Porque muitas vezes o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele ainda não fez, porque você não está pronto para a escolha. Ou você até hoje tem escolhido errado. Será que é tempo de Deus mesmo que não chegou? Ou é você que não está sabendo fazer a escolha? E aí? Então o tema é para a gente refletir sobre isso. Porque a gente fala muito do tempo de Deus, do tempo de Deus. Deus fez a promessa, Deus tem um tempo, eu concordo. Plenamente, mas foi uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Se você não estiver pronto para o que Deus tem para você, você não vai receber. E muitas vezes... eu não posso adiantar o que a gente vai falar, não. Amém? Então vamos lá ler o texto. Provérbios 23, 7. A primeira parte só que nós vamos ler. Vai dizer assim: porque como imagina em sua alma, assim é.
é muito interessante, porque esse texto ele vai dizer que não é só a sua palavra que tem poder. Ele vai mostrar que os seus pensamentos também determinam e influenciam você. E a forma como você pensa, assim é. E tem muita gente pensando que não merece aquilo que Deus tem. E assim vai ser. Tem muita gente que não tem a mente de Cristo, não sabe ainda quem é em Jesus, por isso não vive a realidade daquilo que Jesus tem para você. Por quê? Porque o seu pensamento, ele te domina, o seu pensamento, ele te influencia, o seu pensamento, ele direciona a sua escolha. E quando você pensa no casamento, o que é que vem na sua mente? Vai influenciar a sua escolha. Porque a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, que como o homem pensa em sua alma, como ele tem aquilo que está no coração dele, como ele imagina no seu coração, na sua alma, assim é. Nem está dizendo que vai ser. Nem está dizendo que já foi. Está dizendo que é. Então, talvez os seus pensamentos estão influenciando o seu presente. E talvez o pensamento que está influenciando o seu presente é o seu pensamento do passado. E está influenciando a sua escolha. Amém? Tá tudo bem aí, gente? Então vamos lá. Então nessa noite, na listinha, essa listinha maravilhosa, vocês já olharam para o papel aí? Olha para o papel. E diz assim, essa noite, eu vou fazer a melhor lista que eu já fiz até hoje. Você crê nisso? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam pensar para colocar na listinha que vocês vão colocar aí é: quem é você? Como você se vê? Como você se vê? Quem é você? Se você fosse se apresentar hoje para a pessoa que você vai encontrar, o que você diria a essa pessoa a respeito de você mesmo? Quem é você quando você se olha no espelho? Quem é você quando você tem que se apresentar a alguém? O que é que você diz? E sabe o que é interessante? Que quando nós vamos nos apresentar, a primeira coisa que a gente vai dizer, pastora Fernanda, é assim: eu sou pastora, eu sou pedagoga, eu tenho tal formação. Estou mentindo? Mas quem é você? Eu sou filha amada de Deus. Eu sou uma pessoa que sou determinada. Isso é você. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. Eu sou uma pessoa que eu sou reservada. Essa é você. Eu sou reservado. Eu sou uma pessoa que eu observo mais do que eu falo. Isso é você. E dificilmente a gente se apresenta para o outro. A gente apresenta as nossas capacidades, mas a gente não apresenta a nossa essência. E antes de fazer a escolha, eu preciso entender a minha essência. E quando a gente fala da lista, eu não sou contra a lista, mas até o final do culto você vai me dizer o que é que você pensa a respeito dessa lista que a gente faz da pessoa que eu quero na minha vida. E às vezes a gente gasta energia, a gente gasta tempo pensando na pessoa que eu quero do meu lado. Mas você nem conhece você mesmo, e como que você vai identificar a pessoa que você sabe que vai ser compatível para estar com você e caminhar com você e viver os planos que Deus tem para a sua vida? Então, a primeira coisa da lista, antes de fazer a lista de alguém que você quer para a sua vida, você precisa saber quem você é.
Mas saiba sinceramente, sem máscaras, sem fingimento. Fale para você, seja sincero para você mesmo. O que você pensa? Porque a palavra diz que assim como pensa, assim como você pensa sobre você, você é. Será que você tem pensado coisas boas sobre você? Será que você pensa que o seu melhor está em ter alguém do seu lado? Então, quem é você? Como você pensa sobre você? Você tem amado você? Você se ama? Você se valoriza? Você aceita as suas qualidades e os seus defeitos? Quando você olha no espelho, é agradável aquilo que você vê? Porque eu quero olhar em volta e achar alguém. Mas eu preciso me encontrar primeiro. Para eu ser aceita por alguém, eu preciso me aceitar primeiro. Porque quando nós não nos conhecemos ou quando nós não nos aceitamos, inconscientemente, nós temos a tendência de buscar pessoas que não nos aceitam, não nos valorizam. Porque como nós pensamos, assim é. E quando eu penso menos de mim do que eu deveria pensar, e Paulo fala sobre isso, que nós não devemos pensar nem além, nem a quem, e quando eu penso ou além ou a quem, eu não consigo identificar o melhor que Deus tem para mim, porque eu não vou achar que eu não mereço. Por quê? Porque eu não sei o meu valor. O meu nível de merecimento não está adequado à minha identidade de filho, de filha de Deus. E aí eu vou estar vulnerável a qualquer pessoa que chegar perto de mim, eu me deixar levar sentimentalmente. Por quê? Porque eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. Qual tem sido o nível da sua autoestima? Você vai atrair a pessoa que te valoriza quando você souber o seu valor. Porque a pessoa vai te valorizar. Por quê? Porque ele encontrou alguém que sabe o valor. E você vai saber tanto o seu valor que ele vai ter medo de te perder, seja homem ou seja mulher. Não, essa pessoa é de grande valor, porque é isso que a gente comunica. Porque como a gente pensa, também a gente comunica. Então, qual tem sido o nível da sua autoestima? Quanto tempo você tem dedicado para cuidar de você mesmo? E aí, enquanto isso, a gente fica pensando, nossa, quando eu tiver alguém, eu vou fazer isso. Quando eu tiver alguém, eu vou viver isso. Quando eu tiver alguém, eu vou para tal lugar. Quando eu tiver alguém, eu vou ter tempo de sentar num café. Quando eu tiver... Não. A pessoa mais importante é você. Então, o quanto você tem tirado tempo para dedicar a você? E às vezes a gente não tem tempo para a gente, mas quando aparece alguém na nossa vida, a gente para tudo. Lá em Mateus 22, 37 e 39, Jesus vai dar para a gente um ensino bem importante diante disso que eu estou falando com vocês, que vai dizer assim, respondeu Jesus, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas? E aí ele traz um segundo mandamento, ele diz, e o segundo mandamento é semelhante. Ame o seu próximo como a si mesmo. E às vezes parece que a gente fica economizando amor para dar ao outro. Não é? E é interessante que a gente quer que o outro nos ame, mas se nem a gente se ama. E há pessoas que não vão estar preparadas para receber esse amor, porque nem sabem o que é o amor. Então,
Então a Bíblia ensina que eu preciso me amar primeiro. Eu amo a Deus, eu me amo, e então eu estou pronta para amar o outro. Mas eu vou me amar, eu vou amar o outro na medida que eu me amo. E o que é que a gente aprendeu em toda a nossa história? A gente vive em busca de um amor. A gente vive em busca de alguém para nos amar. Quando, na verdade, a gente tem que se amar primeiro. Porque quando você se ama primeiro, você vai estar cheio de amor, você vai ter amor para dar. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Amém? Então, você precisa entender quem você é e a medida do amor que você tem por Deus e por você antes de você fazer uma escolha assertiva. A segunda coisa, pode passar aí? Qual é o seu lugar na família? Porque namorar é para... não ouvi não. Namorar é para casar. Eita glória, amém, gente? E achei que vocês ficassem animados quando falavam de casamento. Então, namorar é para casar. Mas a minha vivência da minha família de origem vai determinar a minha vivência na minha família. Qual era o seu lugar? Qual era o nível de importância que você tinha? Qual é o conceito de família que está no seu coração? Você como homem, como que você se vê num casamento? Em que lugar você se vê ocupando nesse casamento? Você, mulher, qual é a imagem que você tem de mulher no casamento? De esposa, de mãe, de companheira? O homem é a mesma coisa. Qual a imagem que você tem? Qual a expectativa que há na sua mente a respeito disso? E entenda que o que você tem é aquilo que você recebeu na sua casa. Como o Provérbios diz, que assim como pensa tem muita gente que está achando que o seu casamento vai ser igual ao do seu pai. Seu relacionamento vai ser igual ao do seu pai e de sua mãe. Você é uma pessoa igual à sua mãe. Você é uma pessoa igual ao seu pai. Tem algumas pessoas que os pais divorciaram e você já divorciou. Aí você está em busca de um outro relacionamento. Se você não curar isso, se você não entender o seu lugar, se você não gerir isso dentro de você, isso pode acontecer de novo. E aí você entra no ciclo. Por quê? Porque o lugar que nós ocupamos na nossa família de origem vai determinar as minhas escolhas. Quantas pessoas se envolvem em relacionamentos tóxicos porque a sua família de origem foi sempre um clima de conflito? A sua família de origem é totalmente desestruturada. Tem homens e mulheres que aprenderam que amar é sofrer. Por isso que às vezes alguém diz assim, você tem o dedo podre. Você só se envolve em relacionamento que você sofre, não é porque essa pessoa, na infância, ela entendeu que a linguagem, o amor que ela merecia era diante de um sofrimento. Porque quem deveria amar com zelo, com afeto, rejeitava, humilhou. Aí você acha inconscientemente que é isso que você merece num relacionamento. Aí você transfere, porque é o que você carrega, o que nós vivenciamos na infância, na nossa família, molda quem nós somos. Aí o homem onde a mãe abandonou, ele tende a buscar a mulher que rejeita, a mulher que abandona, a mesma coisa. Então, como foi a sua família de origem? Qual foi o conceito de família que é construído na sua mente? O que é que você pensa a respeito de família? Qual ambiente você quer construir? Que lugar você quer ocupar? Você quer ser aquela mulher que também manda igual a sua mãe? Que resolve tudo dentro de casa?
Aí, por pensar assim, por ter essa mentalidade, você atrai homens que também tiveram mães assim, e aí o ciclo se repete. Mulheres que tiveram os pais que eram autoritários, os pais que nunca deu amor, nunca deu afeto, tendem a se identificar, a se sentir atraída por homens nesse perfil. São as escolhas que nós fazemos inconsciente por não entender o que está dentro de nós, o que a gente está carregando. Então, qual é o seu lugar? Como que você se sentia? Como foi a formação da família, da sua família de origem? É importante você conhecer isso. E você parar para pensar, será que é isso que está influenciando todas as minhas escolhas que eu fiz até hoje? Amém, gente? Na sua família de origem, você era elogiado? Você recebia atenção, aceitação, elogio, compreensão? Você se sentia importante? Porque é assim que você vai viver na sua família, formada a partir de você. Então, se alguma coisa aconteceu na sua família de origem, que você identifica nessa noite como algo que tem atrapalhado a sua escolha assertiva em relação à área amorosa, que você possa apresentar ao Senhor nessa noite. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer mudar essa história. Porque o que você viveu não determina o seu futuro. Mas quando a gente permanece nisso, quando a gente não entende, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, mas o conhecimento liberta, o conhecimento da verdade. Então, você não é seu pai, você não é sua mãe, você é você. Deus te fez único. Você pode ter uma vida diferente da sua família de origem, com certeza. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que Ele faz nova todas as coisas. Quando nós deixamos que a palavra, a verdade, entre no nosso coração e mude a nossa mentalidade. Mude a minha forma, a sua forma de pensar. Porque nessa noite você entendeu que como você pensa assim, e se você está identificando que tem algum pensamento que está desalinhado com aquilo que Deus tem, nós vamos orar para o Espírito Santo mudar a sua mentalidade nessa noite. Amém? Então, você precisa saber quem você é. Você precisa identificar o lugar que você se vê na família, isso refletindo a sua família de origem. Depois, você precisa entender qual é o seu propósito. Ai, está trocado ali? Então, vamos lá, não tem problema não. Então, quais os traumas você identifica na sua vida hoje? Que é que das poucas coisas que eu falei aqui hoje, você identifica que foram coisas que você viveu na sua infância e que pode estar atrapalhando a sua escolha? Você vê aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque tudo que nós vivemos na infância nos molda. As experiências, as vivências. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vimos, tudo que nós vivenciamos na nossa infância, construiu a nossa identidade. Construiu a mentalidade que nós temos hoje. A nível de merecimento, a nível de pertencimento, principalmente a nível de valor. Quantos ouviram palavras que te paralisam até hoje? Você nunca vai casar, você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai achar alguém que te valoriza. E isso ficou na sua mente. Isso ecoa. Aí quando você encontra alguém, isso aí vem à tona, aí você começa a pensar, e a Bíblia diz que tudo que a gente pensa assim, que a partir de hoje, os seus pensamentos estejam alinhados com as verdades que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Então, a gente precisa identificar quais são os traumas que nós vivemos, para que nós não venhamos a levar isso para os nossos relacionamentos. Pode passar.
Passa aí, gente. Qual o seu propósito? É interessante, porque hoje a gente acha que isso não é mais importante. Quando a gente conhece alguém, a gente precisa entender se os propósitos se encaixam. E o que é propósito? É a missão, o que Deus te chamou para ser e para fazer. Eu conheço várias pessoas que comprometeram seu propósito por escolhas erradas. Não foi lá fora, não, foi dentro da igreja mesmo. Eu tenho amigos que no auge do ministério, o desejo de casar, desenfreado, de namorar, não teve discernimento. Pastor de jovem, cheio de Deus, avivado, casou com uma moça que não alinha. Um dia ele veio me pedir oração. Minha amiga, ora. Porque está difícil. Eu queria tanto que ela estivesse comigo. Queria tanto que ela estivesse do meu lado. Então, quando você entende o seu propósito, você vai saber que você precisa se aliançar com alguém que vai te impulsionar no seu propósito, que vai caminhar contigo no propósito, que vai estar em oração com você, que vai estar rompendo em fé. Se você foi até aqui no seu propósito, é alguém que vai te elevar mais em Deus. Então, eu preciso entender qual é o meu propósito. Para que Deus me chamou? Eu existo para quê? Todos aqui sabem o seu propósito? Para que Deus te chamou? Então, quando você encontrar alguém, você precisa colocar isso como um parâmetro. Gente, está gravando aqui, né? Eu ia falar uma coisa. Gente, eu me converti e eu fui para a igreja. Né? E a minha pastora lá do Brasil, ela nunca era de falar nada assim, no meio do culto, né? E aí um dia eu estava com o quê? 2 meses de convertida. Ela olhou para mim assim, no meio de todo mundo, gente. Eu não gostava de sentar na frente, eu gostava de sentar mais no fundo. Aí ela, Josi. Aí eu, você vai casar com um pastor. Eu falei, você está doida? Tá doida? Eu casar com o pastor? Ih, gente, eu ri. Falei, isso não existe. Eu não quero casar com o pastor, não. E o que eu sou hoje? E deixa eu contar para vocês, que no dia da minha ordenação, eu fui questionar a Deus sobre isso. Falei, mas como? Eu nunca te pedi. Eu te falei que eu não queria nem casar, muito menos ser. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Ele falou assim, mas isso, filha, tem a ver com o seu marido. Eu falei, não. Pelo amor de Deus. Também? Então, por quê? Porque eu entendi. Eu estou seguindo o fluxo, eu estou seguindo o direcionamento. Hoje eu vivo o meu propósito. Mas para estar do meu lado, eu sei que tem que ter alguém que aceite o meu propósito, que entenda o meu propósito, que caminhe junto comigo. Aquele texto da Bíblia, quando diz, andarão 2 juntos se não estão de acordo. Gente, o jugo desigual, a gente acha que é só do mundo. Não, aquele texto é para a igreja. Você se relacionar com alguém que não está alinhado com o seu propósito é jugo desigual do mesmo jeito. Ou você vai abortar o seu propósito, ou a pessoa vai abortar o dela. Porque não tem como ir para um lado e o outro ir para o outro. Não tem. Então eu preciso ter essa convicção, eu preciso ter essa certeza. A não ser que você escolha e diga assim, Deus, eu estou abrindo mão do meu propósito, porque o que eu quero mesmo é casar e estar com essa pessoa. Deus vai respeitar a sua escolha. Agora a gente precisa estar preparado para as consequências.
o preço que a gente vai pagar. Jeremias 1,5 vai dizer, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, o designei para. Então, antes de você ser gerado, antes de você nascer, antes de você existir, antes de seu pai e sua mãe pensar em você, Deus, quando Ele te fez, Ele já tinha na mente dEle, no coração dEle, um propósito para você. E essa pessoa tem que vir para somar e não para dividir. Essa pessoa tem que vir como confirmação de Deus na sua vida e não alguém para te tirar do propósito. Amém? Por quê? Porque Deus estabeleceu isso antes de você existir. Então, qual é o seu propósito? Quais são os seus sonhos? Os sonhos nos impulsionam a seguir, assim como o propósito, dando sentido à nossa vida. Você tem sonhado? Ou as decepções, as frustrações, as escolhas equivocadas sufocaram os seus sonhos e te impediram de crer que é possível viver aquilo que Deus tem para você? Porque às vezes a gente tem escolhas que nos frustram e a gente põe a nossa frustração em Deus. Ai, Deus, eu já sofri tanto. Não vou pensar mais nisso, não. Deus, eu não quero mais pensar nisso, não. Eu já tive essa fase. Quando o povo falava em casamento, gente, nossa, dava vontade de dizer assim, não fala comigo sobre isso. Quem não? Acho que era só eu que já tive isso aqui, né? Não, e o pior é que é nessas fases que todo mundo vem falar com você. É nessas fases até que o povo sonha. Não, porque tem época que é assim, você olha para um lado e fala assim, sonhei com você que você estava casando. Aí você anda 2 dias depois, tem outro assim, nossa, eu também sonhei, olha. Fala assim, meu Deus. Mas é naquela fase que você está assim, Deus, olha, eu já orei, já fiz tudo, eu acho que o Senhor não tem isso para mim, não. Na fase da revolta, do desespero. Mas não adianta desesperar. Porque quando nós escolhemos no desespero, nós nos equivocamos e fazemos escolhas erradas. Sabe quando a gente escolhe de forma assertiva? Quando o nosso coração está descansado. Aí a gente tem tempo para a gente pensar, a gente tem tempo para a gente analisar, a gente tem tempo para saber se é proposta ou se é propósito, porque ninguém sobrevive de proposta. Nós precisamos viver de propósito. E quando nós estamos alinhados com os sonhos de Deus, tudo acontece de forma perfeita. Então, qual tem sido os seus sonhos? Os seus sonhos pessoais. Será que o seu desejo de casar está sufocando todos os sonhos e você só pensa nisso dia e noite? Será que quando você chega num lugar, você fica assim, será que tem um solteiro nesse lugar aqui? Você fica olhando. Aí chegou na igreja, você achou um homem, uma mulher que te chamou a atenção, e você falou, deixa eu olhar para a mão para ver se tem aliança. Agora não dá mais para saber, né, pastora Fernanda? Porque tem homem casado, mulher casada, infelizmente, que não usa aliança. Eu ainda brincava com as meninas que eu dizia assim, gente, o homem não precisa ser bonito, ele tem que ser cheiroso. Aí quando eu passava perto de mim, eu fazia assim, ó. Só para vocês rirem, tá, gente? Mas a gente precisa entender isso. Casar todo mundo quer. Amém? Mas será que a gente está pronto? Para abrir mão da nossa liberdade, para compartilhar os nossos sonhos, para sonhar o sonho do outro, para prestar conta, para fazer o que não tem vontade de fazer, que eu nem posso nem falar aqui, né? Então, você precisa entender quais os seus sonhos, isso no seu sonho encaixa alguém. E se você conhecer alguém que não sonha aquilo que você está sonhando? Pastora, mas ele é tão bonito.
Ah, pastora, mas ela é a mulher que eu idealizei. Cuidado com aquilo que a gente idealiza. Amém? Quais são os seus gostos peculiares? Tem gente que não conhece a si mesmo. E aí, o que é que a gente faz quando a gente não entende isso, quando a gente não se conhece verdadeiramente? A gente se anula para agradar o outro. Quanta gente casa enganado. Ah, eu quero tanto agradar o outro, que inconscientemente, eu não revelo meus defeitos. Aí a pessoa diz assim, olha, eu gosto de sumo de maracujá, você não gosta. Ai, mas você está tão apaixonado, tão apaixonada, que aí você vai assim, não, é renúncia, relacionamento é renúncia. Aí o que você faz? Você bebe o sumo de maracujá, mesmo não gostando, engole assim. Mas e depois de casar? Aí depois que ela diz assim, eu não gosto disso. Oh, mas no namoro gostava, por que agora não gosta? Então seja você. Diga o que você gosta, o que você não gosta, mas primeiro você precisa conhecer o que é que você gosta. O que é que você não gosta. Isso vai influenciar a tua escolha. Não estou dizendo que a gente vai arrumar alguém que é igual a gente. Isso aí não presta. Tem que ser alguém diferente para ajudar a gente a melhorar em algumas coisas e a gente ajudar o outro. Mas a coisa tem que encaixar. Não pode ser totalmente o avesso um do outro. Os opostos se atraem até um certo limite. Porque dentro de casa, se for oposto demais, vai gerar guerra. Vai gerar conflito. Não vai chegar a lugar nenhum. Vai virar queda de braço. Então, não deixe de ser quem você é para agradar o outro. Sonde o seu coração para ver se você tem necessidade de ser aceito, de satisfazer a vontade do outro. Isso a gente aprende também na nossa família de origem. Quando nós somos obrigados a fazer tudo que o nosso pai e a nossa mãe quer. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer. Mas dependendo da forma como nós somos tratados, se eu preciso, para ter a atenção do meu pai, a atenção da minha mãe, o amor do meu pai, o amor da minha mãe, eu vou fazer aquilo que agrada a ele. Quando chega no relacionamento, eu faço a mesma coisa. E se você não tiver afim de fazer, você vai ter coragem para falar para essa pessoa que você não está afim de fazer? Ah, não, mas eu tenho que agradar ela. Tenho que agradar ele. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Quais são as suas qualidades? É interessante porque muitas dinâmicas de grupo que a gente fala assim, quais são as suas qualidades? A pessoa fica pensando, gente, não sei. Teve uma vez que eu digo assim, gente, só põe aí 2 qualidades. A pessoa ficou, ó. Ai, sabe, não sei quais as minhas qualidades. Eu falei, mas se eu pedisse um defeito, eu tinha uma lista. Por quê? Porque a gente não conhece o nosso valor. A nossa qualidade tem mais importância do que o nosso defeito. E quando eu não sei minha qualidade, qualquer pessoa que me elogiar tá bom. Qualquer coisa que venha até mim, tá tudo certo. Qual é a pessoa certa? Aquela que tem as qualidades que eu busco. E os defeitos que eu posso suportar. A mesma coisa somos nós. Se você não sabe a sua qualidade, quando você conhecer alguém, o que é que você vai dizer sobre você? Então, eu preciso saber as minhas qualidades. Eu preciso saber os meus defeitos. E aceitar os defeitos. É importante aceitar os defeitos. Somos imperfeitos, falhos, erramos e está tudo bem. Não se cobre demais em coisas que você não irá mudar. Porque o nível de cobrança que você tem de você mesmo, você vai atribuir ao outro. Porque quando está namorando, o defeito parece que não existe. Não é verdade? Então, quando você sabe o seu defeito, você vai conhecer alguém, você vai dizer assim, olha, as minhas qualidades é essa. E os meus defeitos são esse. Você está pronto para suportar? Porque você sabe quem você é e você vai apresentar, é a sua ficha.
Eu não gosto que me deixe esperando. Eu sou chata para horário. Você vai dizer tudo. Se a pessoa realmente quiser você, ela tem que aceitar você como você é. Se ela não te aceita, ela não é para você. Então, não seja quem não você é para ser aceito. Não faça isso. Porque isso é um tiro no pé. Isso é você declarar divórcio. E o divórcio começa no namoro, não é depois dos problemas que casa, não. É quando a gente vê que o sapato não está dando no pé, o que é que a gente faz? Vou dar um jeitinho, né? Se quiser criar um calo, a gente bota um remedinho. E aí a gente faz escolhas equivocadas. E a gente sofre. A gente se machuca. Lucas vai dizer, quando o jovem rico chega e diz para Jesus assim, bom mestre. Jesus vai dizer assim, por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. E esse bom aqui é perfeito. E tem gente que não é que Deus tem tempo, é porque você está numa exigência de uma perfeição, de um homem, de uma mulher que não existe, você nunca vai ter. Aí o que é que a gente faz para camuflar a nossa exigência exagerada e perfeição? Eu estou esperando um tempo de Deus. Aí Deus coloca a pessoa na sua frente, aí você diz assim, mas o cabelo dessa pessoa, eu não queria que fosse arrepiado. Então não é para mim, não. Porque é o nível de exigência. Qual tem sido o nível de exigência? Às vezes você quer uma pessoa perfeita, a sua listinha de uma pessoa perfeita, mas você não é. Por que você busca alguém perfeito? Fala para mim. Perfeito é só Jesus. Tá bem? E tem defeitos que a gente melhora no outro. E tem defeitos que o outro vai melhorar em nós. E assim a gente vive. Casamento é para um moldar o outro, um ajustar o outro, para encaixar, para se tornar um só a cada dia. Mas tem que caber os dois na mesma casa. Mas aí eu quero tanto. E aí o que é que a gente tem feito? A tecnologia tem comprometido. Porque a tecnologia tem apresentado uma perfeição, principalmente estética, que aí o seu coração já está contaminado para isso. Por quê? Porque você idealizou. Você já fez a sua listinha, gente. Eu não sou contra a listinha, não, tá? Mas no final a gente vai falar sobre isso. Mas às vezes você pega a sua lista e você fica olhando para ela, você endeusa ela, e aí Deus colocou a pessoa do seu lado, mas você está de olho na lista. Mas Deus até olha para a sua lista e diz assim, filho, mas não existe ninguém assim. Nem eu consigo fazer um ser humano assim. Mas aí você está tão fissurado na sua lista. Hoje você vai ficar fissurada nessa lista que você está fazendo hoje. Amém? Qual é o seu temperamento? Gente, eu não sei se eu estou seguindo aqui, tá? Qual é o seu temperamento? Você conhece você mesmo nesse nível? Você é colérico, você é sanguíneo, você é fleumático. Quem é você? Aí, principalmente a mulher colérica, né? Está apaixonada, ela vira uma fleumática. Aí o cara chega, você está falando toda com jeitinho assim, né? Toda amorosa, né? Por quê? Porque não está na mesma casa. Mas na hora que casa, vem a bendita da TPM. Aí pronto, o negócio fica rádio. O cara olha assim e fala assim, foi com essa que eu casei? Não, eu namorava, era com essa pessoa? A mesma coisa é um homem. Tem homem que quer agradar, quer fazer tudo, depois que casa não faz nada. Antes dava flores, levava para jantar. Por quê? Porque queria conquistar. Aí depois que casou, acho que não precisa conquistar mais. Mas, de fato, quem era esse homem? É o que era do namoro ou do casamento?
Quem era essa mulher? Era do namoro ou é do casamento? Então eu preciso entender meu temperamento. Imagine 2 sanguíneos dentro de uma casa resolvendo um conflito. Mas fleumático também, 2 fleumáticos também não dá, gente. É só choro, é só emoção, a razão não vem. Na hora das decisões já é mais difícil. Então, até a escolha, eu preciso saber o meu temperamento, porque quando eu conhecer alguém, eu vou dizer assim, meu filho, é igual eu tenho temperamento, vamos ver se dá certo. Porque tem que equilibrar. Um sanguíneo com colérico, tem uns que é colérico e sanguíneo. Se casar com sanguíneo, meu Deus. A não ser que você esteja tão cheio do Espírito Santo e o domínio próprio ele seja tão alinhado, aí dá certo. Mas eu não aconselho. Porque a carne, de vez em quando, ela grita. E além do temperamento, tem o perfil comportamental. Como você se comporta? Você é uma pessoa dinâmica, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa que resolve tudo, decide tudo. Aí as mulheres aí, entende? Aí você casa com um homem que é estável. Paz e amor. Aí tudo que você... Gente, não estou contra não, tá? Eu estou dizendo assim, a gente precisa entender. Porque aí você casa, porque você está apaixonado, porque é bonito, porque é cheiroso. Aí o cara não tem o dinamismo que você tem. Aí o que é que você diz? Depois, aí quando está namorando, está ótimo. É excelente. Nossa, gente, ele é a minha paz. Ele é o meu refúgio. Ele é meu oásis. Aí depois que casa, fica, você não faz nada, você não decide, você não toma o seu lugar de homem. Ei, é o comportamento dele. Quando você namorou, você viu isso? Se casou, ajuda ele. É porque às vezes a gente acha que a gente casa, se o outro não mudar como a gente quer, a gente tem que largar. Que é o que tem acontecido hoje, o divórcio tem vindo por isso. Não, se você casou, agora ajuda a outra pessoa a melhorar. Mas o teu comportamento, mulher, não te dá o direito de ser insubmissa ao seu marido. Se você casou com um instável, que é mais tranquilo, que é harmonioso, que leva mais tempo para tomar decisão, ora que no tempo certo Deus vai mover ele para tomar decisão e aceita ele como ele é. Aí vem o influente, aí uma mulher ciumenta casa com o influente. O homem cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo. Ele gosta de gente. Ele gosta de socializar. Ele gosta de chegar chegando. Aí a ciumenta fala assim, nossa, você fala com todo mundo. Você cumprimentou aquela menina ali, aquela moça. Gente, pelo amor de Deus. Se você é ciumenta e sem segurança, o problema está com você, não está no outro. Você tem medo de perder, mas se você sabe que é seu, por que você vai ter medo de perder? Se você tem medo, é porque você não tem certeza. Então, qual é o perfil comportamental? É dominante, é influente, é estável, é conforme, gosta de regra, gosta de tudo certinho, tudo na hora certa, tudo que planejou, vamos fazer, e se não vai fazer o que planejou, entra em conflito. Na hora de escolher, gente, analisa isso aí. Se você quer saber mais, me procura. Quais são as manias? Ai, que coisa boa. Fala. Reconhece para você quais são as suas manias, os seus vícios. Tem homem e mulher que tem vício em pornografia. Esconde isso na hora do casamento, depois que casou, destrói a família. Tem gente que tem mania, coisa boba, gente. Já teve gente que separou por causa de uma creme dental, que um aperta e o outro não quer que aperte. Aí a mania está ali. É sério. Já teve gente que se separou por causa disso. Até o lado que fica o papel higiênico. Nossa, não, eu quero desse lado, não é desse lado de cá. São manias. Comida.
Tem uns que gostam de misturar tudo, tem uns que não gostam que você pegue no prato. Não compartilha, não pega, não come. Não compartilha o copo, não faz isso aqui. Aí a gente tem manias. Então, você tem que saber as suas manias para, na hora da escolha, você apresentar a essa pessoa. Olha, eu não gosto disso. Isso me incomoda. Eu sou assim. A minha mania é essa. O meu vício é esse. Tem gente que tem vício de reclamar. Tem gente que tem mania e vício de criticar. Tem gente que tem vício e mania de perfeição. Tudo tem que estar certinho. Não, eu pus isso aqui nesse lugar. Não tira do lugar, não. Aí, se tirou do lugar, já é motivo de briga, porque eu disse que isso aqui é aqui. Problema, tem gente que tem vício de problema. Não tem, arruma. Estou falando sério. Tem gente que é assim. E vê problema em tudo. Intolerância, não tolera o erro do outro, não tolera as coisas. Então, a gente precisa olhar para dentro da gente quais são as nossas manias, os nossos vícios. Como que eu lido com conflito? Você sabe como você lida com conflito? Você é daquela pessoa que diz assim, o conflito chegou até você, vocês vamos resolver agora. Problema a gente resolve na hora. Você é desse tipo? Ou você é daquele que age por impulso, sem pensar nos riscos, nas consequências? O teu foco é resolver. E só resolve se for agora. É para resolver isso? Então vamos resolver isso agora. E não foge do problema de jeito nenhum. Não sossega enquanto não resolve o problema. Não dorme enquanto não resolve o problema. A cabeça fica ali, ó. Ou você é do tipo que foge do problema. Age como se nada tivesse acontecendo. Sempre diz que vai resolver depois, mas nunca resolve. Tem outros que buscam o culpado, não assume a responsabilidade. Tem sempre uma desculpa para justificar. Ah, mas eu fiz por causa disso. Ah, mas isso aconteceu por causa de fulano. Tem dificuldade para perceber a resolução do problema e atribuir a outro a responsabilidade. Não que vai resolver você. Não, esse problema não foi eu que causei, então não vou resolver. Como que você resolve? Isso é importante você entender, porque no casamento, gente, vai ter problema. Então, como que você vai resolver o problema do casamento? Busca sempre ver uma solução em tudo. Tem esse também. Aconteceu um problema, vamos ver como a gente resolve? Que essa é a melhor forma. Isso é comunicação assertiva. O problema está aqui, vamos sentar e resolver junto. Não gasta energia com o problema, gasta energia pensando na solução. De forma pensada, analisada, antes de resolver. Então, como que você resolve os problemas? Você já parou para pensar nisso? E você sabia que a forma como você resolve os problemas foi a forma como o adulto lidou com você diante dos seus erros? Quando você era criança? É assim que você resolve o problema. O erro da criança é uma oportunidade que nós temos de ensinar elas a resolver problemas. E a gente atribui à criança que ela é o problema. E não, a gente exime de nós a responsabilidade de ensinar a elas. Qual é o teu limite? Até onde você suporta e o que você suporta? Você se irrita fácil com tudo? É pavio curto? Precisa de muita coisa para te tirar do sério? Você tolera até certo ponto. Tenta ser flexível até onde dá. Como você age dessa forma? Qual é o teu limite? Quais os princípios e valores que norteiam a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas diariamente? Quais são os princípios e valores que você acha que a sua família precisa ter? Ou quais são os valores mais importantes que para você não pode faltar na sua família? Amor, respeito, confiança, lealdade, cumplicidade, compreensão, cuidado, afeto, gratidão, empatia, verdade, renúncia, aceitação, pertencimento, tolerância. O que é
quais são os valores e os princípios? Você sabe de forma muito clara o seu papel de homem e mulher? O lugar que a família tem no seu coração? A importância da mesa, da comunhão, do tempo de qualidade? Quando você casar, qual tempo de qualidade você vai ter para você? Qual tempo de qualidade você vai ter com seu cônjuge? Se você pensa em ter filhos, qual tempo você vai ter com seus filhos? Qual vai ser a importância dos filhos, a educação dos filhos? Qual a meta que você tem, o objetivo que você tem? Hoje, solteiro, que envolve também, amanhã ou depois, alguém na sua vida? Será que essa pessoa tem espaço? O que espera do outro? Qual a expectativa que você tem? Primeiro sobre você e depois sobre o outro. Isso é na área da família, espiritual. Qual o princípio e valor que você carrega, que está dentro do teu coração, que te molda, que está na tua identidade? Vida com Deus, dependência de Deus, identidade de filho, vida de oração, leitura da palavra, jejum. O teu chamado é importante para você? O serviço no reino, o pastoreio, você é uma pessoa submissa à liderança? Você entende a importância do pastoreio na tua vida? A fé é um princípio que norteia você? As crenças, a compaixão? Isso é no espiritual. E no social? É o valor de solidariedade, compaixão, humildade, justiça, relacionamentos saudáveis. Quais os princípios que te norteiam? No profissional, seu plano de carreira, prioridades profissionais, cooperação, valorização, reconhecimento. Será que você, como que é que anda essa área da sua vida? E financeira. Qual o valor que você dá ao dinheiro? Qual a importância do dinheiro? O que é? Você pensa em economizar? Investimento? Comprar bens, metas e objetivos financeiros, quais são os seus? Isso tudo é muito importante a gente ter no nosso coração, tudo bem alinhado, tudo bem claro, antes de você fazer a escolha de quem você quer que ande do seu lado. Deus não escolhe ninguém. Eu costumo dizer que Ele só escolheu uma vez. Ele deu Eva para Adão. E o que é que Adão diz? No momento do conflito, ele não assume a responsabilidade dele. Ele foge do conflito. Ele não só foge do conflito, como ele diz assim: foi a mulher que tu me deste. Deus abençoa ou não as nossas escolhas. Mas quem escolhe somos nós. Onde está isso na Bíblia, pastora? Zelofehade foi o homem da tribo de Israel, que ele só teve mulheres. E aí buscaram a Moisés e falou assim: com quem deve se casar as filhas de Zelofehade? E foram consultar ao Senhor. Aí o Senhor diz assim: com quem apraz o seu coração, contanto que seja da mesma tribo, da mesma família, da família de Deus, que ame o seu Deus, que compactue com os seus princípios e valores. Porque é importante, tão importante vocês colocarem quais os valores e os princípios de todas essas áreas que eu listei para vocês, porque a pessoa precisa se encaixar nisso. Se o seu valor espiritual é Deus acima de tudo, é sua vida com Deus, é o seu relacionamento com Deus, você precisa ter alguém do teu lado que não roube de você os seus princípios, os seus valores, mas que alinhe com você. Amém? E quando vocês entenderem verdadeiramente essa lista, vocês vão estar prontos para saber, pode passar aí, qual é o perfil
que você espera compartilhar, da pessoa que você espera para compartilhar a sua vida, até que a morte o separe. Quando você conhecer verdadeiramente quem você é. Porque quando você tiver tudo isso bem alinhado dentro de você, você não vai negociar. E Jeremias 29, 11, 14 vai dizer, o Senhor vai dizer para você, Senhor, qual é a pessoa que o Senhor tem para mim? Pastora, você fez sua lista? Vocês querem saber ou não? Eu tenho no meu coração alguém que eu acredito que seja no coração de Deus para caminhar comigo. Mas está mais voltado para os princípios e valores que tem no meu coração. Nem sempre a embalagem vai vir como a gente imagina. E esse é o nosso problema. Mas alguns pontos eu acredito que precisa estar alinhado. Vai ser alto, vai ser baixo? Como que vai ser? Eu orei a Deus. Então, o perfil da pessoa é aquilo que o Senhor colocar no teu coração. E não o que você acha que é para você. Porque eu conheço pessoas que fizeram lista. E que bom que elas não ficaram apegadas à lista. Porque as pessoas que hoje estão na vida delas tem nada a ver com a lista que elas fizeram. Por quê? Porque no meu entendimento, eu respeito você que fez lista. Gente, nós temos liberdade. Mas eu aprendi que Deus, Ele faz infinitamente mais. E às vezes, quando a gente condiciona a Deus diante de um pedido, a gente está limitando aquilo que Ele tem para nós. E a minha oração é que o Senhor me dê o melhor que o Senhor tem para mim. E eu tenho certeza que no dia que o meu olhar se encontrar com o olhar dessa pessoa, eu vou saber no meu coração que é essa pessoa, sem ao menos a gente se comunicar. Porque quando a gente deixa os nossos sentimentos invadirem o nosso coração, a gente não ouve a Deus. Porque às vezes a gente quer gostar primeiro, para depois a gente saber. E esse é o problema. Porque quando a gente se apaixona, a gente perde a razão. A ciência já explica. Então, que você possa pensar em você. Às vezes você está pedindo, e hoje a gente falou sobre isso. Eu estava antes do culto, estava ali, e aí falou assim, olha, às vezes você diz assim, eu quero um homem cheio de Deus. Eu falo assim porque o homem não fala muito da expectativa do que ele quer, mas a mulher fala, né? Eu quero ser um homem cheio de Deus. Eu quero ser aquele que jejua, aquele que ora, aquele que não sei o quê, aquele homem que quando abre a boca, sabe, só fala de Deus. E você? É essa mulher? Que esse tipo de homem vai se sentir, vai se identificar? Porque às vezes a gente está pedindo algo para Deus, mas a gente não está alinhado com aquilo que a gente está pedindo. Então que a gente possa refletir sobre isso. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Jeremias 29. Porque eu falei que você precisa orar e pedir ao Senhor que quando a pessoa que Ele entende, porque uma das orações que eu faço, às vezes que apareceram pessoas na minha vida, eu falo, Deus, o Senhor conhece o meu coração e dessa pessoa. O Senhor acha que o nosso coração vai dar certo na caminhada? O Senhor está nesse negócio?
está alinhado com o teu propósito, com o propósito na vida dessa pessoa e na minha vida? Por que eu faço essa oração? Porque Jeremias vai dizer que, Deus vai dizer, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano. Plano de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta. Então quando você coloca diante do Senhor, você fala: Pai, esse sou eu. Eu não quero fazer uma lista, Deus. Eu não quero dizer para o Senhor aquilo que o Senhor vai fazer, o tipo de pessoa. Mas eu quero que o Senhor me ajude a guardar o meu coração. Eu quero que o Senhor me direcione. Eu quero que o Senhor conduza, ó Pai, o meu passo, os passos dessa pessoa. Para no momento que eu encontrar essa pessoa, o Senhor traga ao meu coração a convicção de que essa pessoa é a pessoa alinhada com quem eu sou. Porque eu sou amada. Eu sou a menina dos teus olhos. Comece a dizer quem você é. Comece a aprender a orar hoje sobre isso. E você vai dizer: porque eu sou. Pai, porque as minhas qualidades são essas. Pai, os meus sonhos são esses. Me dá alguém, coloca na minha vida alguém que esteja alinhado, que os nossos sonhos possam se encontrar, os nossos sonhos possam se ajustar e nós podemos, ó Pai, juntos chegar ao propósito que o Senhor tem, porque o propósito da minha vida é esse, Senhor. E o Senhor diz na sua palavra que o plano que o Senhor tem para nós é não causar danos, mas prosperar. E eu creio que essa pessoa que vai estar do meu lado, Senhor, ela vai vir para somar. E juntos nós vamos prosperar. Juntos nós vamos viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque e aí você vai começar a dizer para Deus: esses são os meus valores, esses são os meus princípios. E eu sei que a pessoa, para caminhar com o meu lado, ela precisa entender, ela precisa ter esses princípios, ela precisa ter esses valores, e ela precisa aceitar os meus defeitos, ela precisa valorizar as minhas qualidades. Porque tudo isso, Pai, a minha identidade, quem eu sou, é algo inegociável. É algo que eu não preciso abrir mão para ter alguém na minha vida. Porque independente disso, eu me alegro em Ti. Independente disso, eu reconheço quem Tu és. Independente disso, eu tenho um coração grato. Porque não é o casamento que nos move. Não é o relacionamento que determina quem nós somos. Mas um relacionamento e um casamento só acrescenta aquilo que o Senhor já nos deu. Feche seus olhos e comece a orar no seu lugar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Eu oro, ó Pai, por cada mente, pela mente dos meus irmãos nessa noite. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor continue direcionando os passos, todas as verdades, ó Pai. Toda a luz que foi lançada na mente deles nessa noite, ó Pai, possa gerar frutos e frutos que permaneçam. Ó Pai, que eles não saiam daqui, Senhor, da mesma forma que eles entraram, mas eles saiam daqui, ó Pai, reconhecendo que eles são no Senhor. Reconhecendo, ó Pai, que independente de ter um relacionamento, a nossa alegria está no Senhor. Não é o relacionamento que nos define, ó Pai, mas é a nossa vida contigo. É os teus planos, ó Pai, é o sentimento, ó Pai, que nós temos de identidade no Senhor.
E quando nós te buscamos, quando nós te reconhecemos, quando o Senhor sabe quem nós somos, ó Pai, nós também sabemos. Quando nós somos curados, ó Pai, quando nós somos restaurados, nós estamos prontos, ó Pai, para viver e compartilhar numa vida a dois. Oh Pai, nos cura nessa noite, porque quando nós estamos feridos, nós ferimos. Pai, contempla o nosso coração, vê se há no nosso coração algum sentimento de ofensa, porque quando nós, ó Pai, carregamos ofensa no nosso coração, nós ofendemos. Pai, quando nós não reconhecemos o nosso valor, nós nos permitimos, ó Pai, aceitar migalhas, ó Pai, de atenção do outro. Nós nos humilhamos a relacionamentos que o Senhor não tem para nós. Nós fazemos escolhas erradas, equivocadas. Nos cura nessa noite, ó Pai. Cura a nossa mente, cura o nosso coração, cura o nosso entendimento, ó Pai. Revela a nós, amplia a nossa visão nessa hora. Tira, ó Pai, toda visão turva nessa hora, no nome de Jesus. Nós começamos hoje falando, ó Pai, em Provérbios 23, 7. Assim como nós pensamos em nossa alma, assim é, ó Pai, que os teus filhos, o Senhor possa sondar o coração deles nessa hora. E ver se há algum caminho mau, algum sentimento, ó Pai, algum pensamento que não está alinhado com a identidade do Senhor na vida deles. Ó Pai, tira nessa hora em nome de Jesus. Eu declaro que a mente dos teus filhos está alinhada com aquilo que está no teu coração nessa noite. Ó Pai, que eles não... Quem aqui, ó Pai, tem dependência emocional, seja curado nessa noite. Porque quando nós somos dependentes emocionais, nós tornamos os nossos relacionamentos tóxicos, Pai. E não é isso que o Senhor tem para nós. Porque o teu pensamento e os teus planos para nós é de prosperar, é de alegria. Oh Senhor, porque a tua bênção, ela enriquece, ela não traz dano, ela não traz dores, ó Pai. Por isso a minha oração é que o Senhor traga discernimento sobre os teus filhos, sobre escolha. Nós aprendemos nessa noite através da tua palavra, Senhor, o que nós precisamos entender antes de escolher. Mas não nos deixes tomar escolhas erradas. A tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, ó Pai, que não seja o nosso coração a nos mover, mas seja a voz do teu Espírito Santo, que nós não venhamos a ser resistentes à tua voz, quando o Senhor disser não, que nós tenhamos o coração obediente para entender, ó Pai, e submeter os nossos desejos carnais, a nossa carência afetiva, submeter a obediência a Cristo. Porque muitas vezes, ó Pai, o inimigo ele aproveita da nossa carência e traz diante de nós propostas. Livra-nos das propostas que não estão alinhadas com o teu propósito. Que nós sejamos homens e mulheres que não negociamos, ó Pai, os nossos valores e os nossos princípios, ó Pai, por causa de um relacionamento. Mas que verdadeiramente os nossos olhos estejam em Ti, o nosso coração guardado em Ti, porque o Senhor nos diz que o que nós devemos guardar, que nós venhamos a guardar o nosso coração. E como diz a Tua palavra, não deixa que nós venhamos a despertar no nosso coração o amor até que ele não esteja pronto a ser correspondido. Mas que o Senhor nos direcione, que haja a tua paz, que excede todo entendimento no nosso coração. Tira de nós toda perfeição, ó Pai, toda exigência exagerada, Senhor. E muitas vezes, ó Pai, nós idealizamos uma pessoa perfeita, porque na verdade nós não queremos um relacionamento, isso é uma fuga. Tira isso de nós nessa noite.
Nos prepara, Senhor, para viver as grandes coisas que o Senhor tem. A tua palavra diz que não era bom que o homem estivesse só. Casamento é plano eterno do Senhor, estava no teu coração. O Senhor instituiu isso para nós, Senhor. E nós reivindicamos do reino espiritual essa bênção sobre nós. E repreendemos toda palavra, ó Pai, contrária, que foi liberada para impedir que nós venhamos a viver isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aqueles que ouviram dos seus pais que eles nunca iam, ó Pai, ter uma família feliz, nós cancelamos, ó Pai, essa mentira de Satanás nessa noite. Nós declaramos que o Senhor é o dono das nossas vidas. Nós declaramos que os nossos passos é direcionado pelo Senhor. E nós declaramos que a última palavra vem de Ti. E nada pode frustrar os Teus planos. Cumpre, Pai, o Teu plano, o Teu propósito na vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Gente, eu sei que a gente passou do horário, mas eu preciso fazer 2 orações. No nosso meio, tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus? Que não disse sim para Jesus? Que não deixou Jesus cuidar de todas as coisas? E às vezes é uma área que a gente acha que Jesus não precisa, ou que Ele não se importa. Mas relacionamento é uma área que Deus se importa. Mas você está aqui e você nunca disse sim para Jesus. Você nunca entregou a sua vida para Ele. Tem alguém no nosso meio? Se tiver alguém nos assistindo, sinaliza aí para nós que nós queremos orar por você. E no nosso meio eu quero saber se tem alguém que estava longe dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor te trouxe nessa noite, mesmo sendo culto de solteiro. Deus, quando Ele tem planos, Ele faz. Amém? Então, se tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus, estava distante dos caminhos do Senhor e nessa noite você decide voltar. Tem alguém no nosso meio? Glória a Deus. Todo mundo crente, todo mundo nos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas se tiver alguém nos assistindo, também entre em contato conosco. Nós queremos não só orar por você, mas caminhar com você, porque nós entendemos que nós somos uma família. E o Pai te chama, o Pai te quer de volta à casa dele. Amém? Então vamos orar, gente. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado porque eu sei que o Senhor falou com cada um de nós. Então, Pai, que a palavra ela possa permanecer no nosso coração. Continua alinhando o nosso coração ao Teu, o nosso pensamento ao Teu. Nós aprendemos que como nós pensamos, assim é. E que os nossos pensamentos, ó Pai, seja pensamento de paz, seja pensamento de alegria, seja pensamento de fé, de confiança, de ousadia, ó Pai, entendendo quem nós somos em Ti, Senhor. Nos leve em paz para as nossas casas, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, que nós tenhamos uma noite, ó Pai, de sono renovador. Que o Senhor venha renovar as nossas forças para o dia de amanhã. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está do teu lado. Libera uma palavra abençoada na vida dessa pessoa. Também quem você não conhece, gente. Vamos aí cumprimentar aí. A gente só cumprimenta quem a gente conhece, não, hein? E você que está em casa, nos assistindo, Deus te abençoe. Eu te espero no próximo Advance. Você aqui conosco, em nome de Jesus. Que essa palavra continue frutificando no teu coração. Para a glória de Deus. Amém.